Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações tributárias. Eu sou o professor Ademir Ferreira e aqui no nosso canal a gente tem nossas aulas semanais de direito tributário. Linguagem fácil, linguagem acessível, de tributarista para tributarista. Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, deixa eu lembrá-los sempre que na descrição do vídeo, na descrição do canal, eu disponibilizei os links para acesso a alguns livros meus, escritos por mim, organizados por mim, de direito tributário. Nós temos, dentre eles, um livro de processo tributário direto ao ponto, um e-book gratuito para vocês. Nós temos também alguns livros de pesquisas científicas, de discussões críticas sobre o direito tributário, também e-books gratuitos. E dentre eles nós temos o nosso curso objetivo de direito tributário, que é esse livro aqui, pela editora Dialética. O link também para adquirir o seu curso objetivo de direito tributário está aí na descrição do vídeo, na descrição do canal. Então, sem mais delongas, vamos estudar, o nosso assunto de hoje, que são as teorias das espécies tributárias. Então, vamos lá. Então, vamos dar início ao nosso assunto do dia, que são as teorias das espécies tributárias. Se você assistiu o nosso vídeo anterior, deve se lembrar que nós vimos o conceito de tributo. O que é tributo? Se ainda não assistiu, volta lá e assiste. É essencial entender o conceito de tributo para que a gente possa compreender quais são as espécies tributárias. Nós vimos lá que o artigo 3º do Código Tributário Nacional nos diz o que é tributo, que é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua a sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Já vimos isso. Só que disso decorrem as espécies tributárias. As espécies tributárias. Por isso que é errado dizer que tributo é imposto. Incompleto, melhor digamos, né? Errado dizer que tributo é taxação. Utilizar taxação como sinônimo de tributo é incompleto. Porque nem todo tributo é imposto. Nem todo tributo é taxa. Esses dois são algumas das espécies tributárias. Só que, para podermos compreender quais são as espécies tributárias, precisamos entender quais são as teorias que nos enumeram essas espécies tributárias. Então, aqui nós entendemos as teorias das espécies tributárias. Aqui, gente, nós temos a primeira teoria, que é a teoria tripartite das espécies tributárias. Nós encontramos ela, a base dela, melhor dizendo, é o artigo 5º do Código Tributário Nacional. Abram aí o artigo 5º do nosso CTN, nossa lei número 5.172 de 1966. Se vocês abrirem esse artigo 5º, vocês verão que ele nos diz que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, já volta aqui. A teoria tripartite fala que os tributos são impostos. Então, de acordo com essa teoria, imposto é uma espécie tributária, taxas e as contribuições de melhoria. Então, a teoria tripartite vem de 3, nos fala que seriam 3 as espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Porém,
O nosso Código Tributário Nacional ele é de 1966. Posterior a ele, mais especificamente em 1988, nós tivemos a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal traz esses 3 tributos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Mas não se limita a esses 3. Ela traz 5 espécies tributárias. Então, nós temos a teoria pentapartite, que ela está aqui na nossa Constituição Federal. A Constituição Federal, queridos, nos diz que são tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições, que aí a doutrina chama dessa forma, especiais. Então vejam que nós temos aqui uma antinomia jurídica, um conflito aparente entre 2 normas. O Código Tributário Nacional, que nos diz que são 3 as espécies de tributos, não é? Aqui os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. E a Constituição Federal, que nos fala que são 5 as espécies de tributos. Então, teoria pentapartite, que além de seguir os 3 já enumerados pelo CTN, os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, adiciona mais 2, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Volta aqui. Tá, Diego, entendi. São essas as 2 teorias. Sim, as 2 principais. Alguns trazem uma teoria tetrapartite, mas essas 2 são as que nós estamos previstos em lei na Constituição Federal. Então, são as 2 predominantes. Professor, então nós temos um conflito de normas. Qual das 2 teorias é a aceita pelo nosso ordenamento jurídico e pela doutrina? De fato, temos um conflito, uma antinomia. Só que é o que nós temos uma antinomia aparente. Nós temos aqui os métodos de resolução das antinomias jurídicas. Temos 2 métodos que nos solucionam. Lei posterior, derroga norma anterior. Caso, né? Então, a Constituição Federal é de 1988 é posterior. Então, isso aqui já solucionaria. Mas nós temos o maior argumento de todos. A Constituição Federal, no nosso plano normativo, é a norma superior. É a norma razão de todas as outras normas. Então, se a Constituição Federal fala algo que destoa de outras normas, é o que está na Constituição que vai prevalecer. Então, nós temos que a teoria que prevalece aqui no nosso ordenamento jurídico é a teoria pentapartite das espécies tributárias. Nós temos 5 espécies tributárias no Brasil, que são elas: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Em aulas supervenientes, nós estudaremos cada um deles de forma discriminada. Nós estudaremos a competência tributária, primeiramente, depois vamos estudar o que nós chamamos de regra matriz de incidência tributária, que são as características de cada um deles. Mas só para já podermos irmos compreendendo, vamos entender o que é cada um deles. Os impostos, queridos, são manifestações de riqueza. Manifestações de riqueza. Nós pagamos imposto toda vez que manifestamos alguma riqueza. Circulação de mercadorias, prestação de serviços, propriedades, quando oferimos renda, alguma manifestação de riqueza. As taxas, por sua vez, nós podemos pagar por 2 razões.
em razão do poder de polícia. Por exemplo, alvarás. Quando você quiser abrir uma pizzaria, você precisa de um alvará para a sua pizzaria poder funcionar. Então, você paga uma taxa, é um tributo, que é decorrência do poder de polícia, ou em razão de um serviço público, com algumas características, como veremos posteriormente. Então, serviço público, um cartório. Quando você vai ao cartório para autenticar um documento, um serviço público que lhe foi prestado. Quando custas judiciais, por exemplo, então as custas judiciais que pagamos ao final do processo, serviço público. Contribuições de melhoria, aqui quando tivermos uma obra pública mais uma valorização imobiliária. Então, quando, em decorrência de alguma obra pública, de qualquer dos entes federativos, valorizar um imóvel, nós pagamos a contribuição de melhoria. Temos os empréstimos compulsórios, que podem existir por 3 questões. Em caso de guerra externa ou sua iminência. Em caso aqui de calamidade pública ou em caso de investimento público de caráter urgente e relevância nacional. E nós temos as contribuições especiais, que são 5 as nossas contribuições especiais. Quais são elas? Nós temos as contribuições sociais, como PIS, COFINS. Nós temos as CIDs, que são as contribuições de intervenção no domínio econômico. Nós temos aqui a contribuição de interesse ou categoria profissional, que são CRs, né? Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Arquitetura, aquela anuidade que se paga. Nós temos a COSIP, que é a contribuição que serve para custear a iluminação pública. E nós temos a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. Tá? Essa foi adicionada ao nosso ordenamento jurídico a partir da reforma tributária. Queridos, ainda não foquem em querer compreender de forma aprofundada o que é cada um desses tributos. Faremos isso. Juro para vocês que em momento posterior faremos isso, tá? Por enquanto aqui é só para a gente entender quais são as espécies tributárias que nós temos no nosso ordenamento jurídico. E temos aqui os impostos. Impostos são aqueles que nós vemos com mais frequência, né? Então, vou citar quais são os impostos que nós temos aqui no Brasil, né? Temos os federais, o IPI, nós temos o imposto de exportação, temos o imposto de renda, o imposto de importação, o ITR, que é o imposto territorial rural, o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras, o IGF, que é o imposto sobre grandes fortunas. Nós temos ainda o imposto residual. Nós temos o imposto extraordinário guerra, que é o imposto que pode ser criado em caso de guerra também. Nós temos o ICMS, que é famosíssimo. O IPVA, que é aquele que pagamos por termos algum veículo automotor. O ITCMD, também chamado de imposto da morte, né? Que é o imposto que pagamos em caso de herança ou em caso de doação. O ISS, que é o imposto municipal, né, sobre serviços. O ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. O IPTU, que é o imposto sobre propriedade territorial urbana. E o mais novo agora,
da reforma tributária, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Esses aqui são todos os impostos que nós temos no nosso Brasil. Não se assustem, mais uma vez, digo, nós estudaremos cada um deles de forma aprofundada. Nossa aula de hoje não é para nos aprofundarmos no estudo de cada uma das espécies tributárias. Por ora, basta sabermos que a teoria que se aplica no Brasil é a teoria pentapartite, que nos fala que são 5 as macroespécies, digamos assim, tributárias, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. No momento oportuno, nós aprofundaremos cada uma delas. Tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, quais são as teorias que existem na doutrina, a tripartite e a pentapartite. Tenham lembrado quais são as espécies tributárias, as características principais delas, né, aqui os impostos com as manifestações de riqueza, as taxas pelo poder de polícia por conta do serviço público, as hipóteses em que há empréstimos compulsórios, também de criação das contribuições de melhoria, quais são as contribuições especiais, para que depois possamos compreender cada uma delas, tá? Já na próxima aula estudaremos a competência tributária, também ali as características da competência tributária, para depois estudarmos quem é o ente federativo que vai ter a competência para cada um desses tributos. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui, mais uma vez. Tem os meus contatos, as minhas redes sociais, sintam-se à vontade para me procurar sempre que tiverem necessidade. Seja nos comentários aqui no vídeo, por meio das redes sociais, por meio do meu e-mail, vai ser sempre um prazer poder conversar com você. Grande abraço, até a próxima aula.